Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Brasília vai sediar o primeiro Congresso Internacional de Nefrologia. Entre os temas, a inovação na área de transplantes com inteligência artificial e também os cuidados, principalmente nessa época de seca. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o nefrologista, Dr. Rafael Bagusti. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Inteligência artificial é o assunto do momento, né? Do momento. Tudo muito novo. Mas nós médicos e a sociedade como geral, nós temos que estar atentos às novidades, né? Porque a inteligência artificial vem somar a prática médica, porque deixar bem claro que o médico nunca vai ser substituído, né? Verdade. É mais uma ferramenta que vai agregar ao nosso trabalho, trazendo mais assertividade e oferecendo uma medicina de maior qualidade para os nossos pacientes. Todos ganhamos. É muito interessante a gente falar, porque assim, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas têm medo, têm receio, por exemplo, na área de comunicação, né? Ah, tem apresentadores, a inteligência artificial cria apresentadores e tal. Então, eu acho muito bacana isso, a gente falar a questão de somar, né? Trazer isso para nos ajudar. Na questão da nefrologia, na questão dos rins, das cirurgias, de que forma a inteligência artificial pode somar. Claro que é tudo muito novo, né? A gente ainda está aprendendo com isso. Mas nesse congresso, por exemplo, quais os temas que serão abordados com relação à inteligência artificial? Então, nós vamos abordar temas como como facilitar a fila de transplante renal, por exemplo. Como que os pacientes vão gerenciar melhor essa fila. Hoje, o transplante renal é uma forma de tratamento da doença renal crônica, é uma das formas. A fila é extensa, nós temos aí, em média, 30 mil pacientes na fila. Então, se eu coloco dados que o SUS me oferece com os dados do paciente, eu somo esses dados, que vão compatibilidade, região que mora, eu consigo linkar, através da inteligência artificial, qual é o melhor receptor desse órgão, para qual região ele deve ir. Eu também posso prever quais são as chances de uma rejeição. Então, são todos dados que somados, que hoje são analisados de forma isoladas, que somados vão me dar uma assertividade na condição do paciente. Então, não precisamos ter medo, né? Tem muitos colegas que falam comigo, mas agora, tem áreas da medicina que vão acabar? Não, nunca, porque nenhuma máquina vai substituir o homem. É verdade. É para somar, né? Sim. Então, no seu caso, você falou, né? Um apresentador, um apresentador. Né? Ele vem somar ao seu trabalho. Porque nenhuma máquina vai ter a sua simpatia, por exemplo, a sua eloquência, entendeu? Mas vai trazer, com certeza, dados precisos, que vão trazer a informação mais precisa e, com isso, toda a sociedade ganha em todas as áreas. Na medicina, o ganho é muito grande e a gente fala da assistência, mas também fala da parte econômica. Porque vamos ter hoje, muito recurso é gasto que pode poder ser poupado e ser investido em outras áreas. Então, eu penso que a gente só está ganhando. Aonde isso vai dar, a gente não sabe. Mas eu sei que o saldo será sempre positivo. Sim, a gente está tendo algumas imagens aí, ilustrando um pouco isso, né? Que é tudo muito novo, sobretudo para quem não é da área, com certeza. Essa imagem, por exemplo, é um transplante renal. Hoje, tudo é muito minucioso, né? Como que é uma cirurgia robótica? O médico fica do lado de cá, quem opera é o robô, mas com a delicadeza do médico, né? Com a expertise médica. Claro, o robô sozinho ele não faz nada, é importante a gente falar isso. Exatamente, mas a precisão de como ele vai fazer a incisão cirúrgica é muito preciso quando você tem a máquina envolvida. Então, somando aí homem e máquina, uma dupla que vai ser imbatível. Muito interessante. O senhor falou aí sobre essa questão do transplante, né? A gente está gravando o programa, é importante que se fale, hoje, dia 24 de agosto, quinta-feira. A gente está vivendo, o Brasil, né, tá torcendo aí muito para o Faustão, né, que está precisando de um transplante de coração, e a Band, inclusive, começou uma campanha muito importante sobre a doação de órgãos, que é extremamente importante, né, doutor? A gente fala pouco sobre isso porque a gente fala muito pouco sobre a morte, né? A gente tem esse tabu de falar sobre a morte. Mas a gente precisa falar sobre algumas questões, né? Porque existem, por exemplo, a doação de órgãos. É uma ingerência que você tem que fazer, que a família precisa fazer, no momento ali em que a pessoa
poucos momentos depois que a pessoa morre, né? Caso contrário, não se pode mais aproveitar mais nada, né? Perfeito, Renato. A falta de explicação da sociedade médica e da sociedade como um todo, abordando assuntos delicados, mas necessários, é importante. Eu chamo de educação continuada. Sim. Você fala, eu falo, ou alguém na rua fala, um profissional fala, para que essa decisão seja feita antes. A decisão pela doação de órgãos seja feita antes, porque ninguém está esperando que vai morrer agora. Exato. Ou daqui a 1 hora, ou daqui a 1 dia. Né? E pode acontecer a qualquer momento. Não, e acontece. A gente sabe, as estatísticas estão aí. E esses órgãos, quanto mais rápido forem manipulados, que a gente chama de tempo de isquemia, né? Quanto menor o tempo de isquemia, maior a sobrevida do órgão. Aí você pega a inteligência artificial. Eu sei que você é doadora. E aí eu quero fazer um parêntese. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou doadora de todos os meus órgãos. Eu também sou doador. Bem que fique claro. E a gente incentiva você que está nos ouvindo a fazer essa reflexão, né? E buscar informação. A gente está aberto a perguntas no consultório, no dia a dia. Todo mundo me pergunta muito sobre isso. É claro deixar isso claro. E a inteligência artificial, voltando, ele tem os seus dados, que é uma doadora. Sabe seu tipo sanguíneo, onde você mora, né? E eu sou o receptor, né? Que preciso tem uma fatalidade. Então, ele vai cruzar esses dados e a pessoa que está gerenciando isso vai ter mais rapidez. Fala, olha, ela é doadora, podemos acionar. É compatível. É compatível, vamos acionar o receptor e vamos dar início ao processo de uma forma muito mais rápida. Então, salvando vidas, né? Salvando assim, de uma vidas. forma... Imagine, né? Por um lado, de quem doa, né, que o doador cadáver, que também nós temos doador vivo, mas doador cadáver, a família está perdendo. Mas está trazendo esperança para uma pessoa que estava aí, por exemplo, o Faustão, como você falou. Sim. O transplante de cardíaco é vital. O transplante renal ainda você tem a hemodiálise, né? Mas o transplante de coração ou faz ou vai ter um desfecho fatal. Então, uma esperança, né? Eu fico imaginando um familiar que doa um órgão, saber que conseguiu contribuir para a continuidade da vida de alguém. É o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida. O amor ao próximo, o exercício da cidadania. Todos esses valores, eles estão em questionamento e precisam ser analisados numa conversa como a nossa, por exemplo. É claro, porque assim, vai para um caixão ou vai para um crematório, não vai ter utilidade nenhuma. Enquanto que você pode salvar várias vidas, né? Enfim, córneas, quantas coisas você pode doar? Claro, e é importante dizer que assim, o Faustão não tem preferência em relação a o Antônio, que ninguém, um desconhecido. Exato, há uma fila, existe uma fila que vai... a ordem de chegada é importante, mas não é só isso. É a urgência do caso e também compatibilidade do sistema sanguíneo, né? A BO, o RH não leva em consideração. E tem outros testes de compatibilidade que são feitos. E tudo isso armazenado faz com que uma equipe é acionada e aí você tem o transplante. Então, o Faustão não tem preferência em relação a qualquer outra pessoa, por mais dinheiro que ele tenha, né? Eu li uma reportagem sobre isso. Mas se ele pagar? Não, nem se ele pagar. É o Sistema Único de Saúde, é uma fila única e é regionalizada, nacionalizada e funciona muito bem. Processo extremamente democrático, né? Muito democrático. O SUS é um sistema de saúde muito bem desenhado, né? Nós sabemos as dificuldades, precisamos avançar muito, mas o Brasil é o país que mais transplanta. Nós somos referências em transplante. O Hospital do Rim, do São Paulo, ele só faz transplante renal. Então, imagine a expertise desses profissionais. Né? São 8 a 10 transplantes por dia. Nossa. Então, assim, temos que avançar muito, Renato, mas nós estamos bem colocados. É inegável, né? O Medina, que é um grande nome da medicina, da área de transplante, ele fala sempre vai ter mais receptores do que doadores. Então, ele incentiva muito a doação de órgãos, né? Então, ele fala uma frase que ficou na minha memória. Sempre vai ter mais gente para receber o órgão do que para doar, por mais que a gente saiba e precise falar sobre o assunto, né? Bacana. É isso. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, eu te espero. Estamos
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde dos rins e como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo. Nosso convidado é o nefrologista, Dr. Rafael Bagusti. Doutor, nós estávamos falando aqui sobre a importância, né, da inteligência artificial nesse processo todo. Agora eu queria falar um pouco sobre a saúde dos rins, né, sobretudo nesse tempo de seca, mas não só nesse tempo de seca. Quais os principais cuidados que nós devemos ter com os nossos rins? Renata, não tem muito mistério, é que todo mundo já sabe e precisa praticar. Atividade física, uma alimentação saudável e o consumo de água, principalmente da nossa capital, que é uma região muito seca, é fundamental. Aí você vai me perguntar o que todo mundo me pergunta. Quanto de água, doutor? Quanto mais, melhor? Não. Tudo na vida que é polarizado e excesso faz mal. Então, a gente recomenda de 3 a 5% do seu peso corporal. Então, uma pessoa que tem 80 quilos, 2,5 litros de água. Isso na época do ano que não é seca. Na época da seca, ainda durante a atividade física, 5%. Então, uma pessoa de 80 quilos, entre 2,5 litros e 4 litros de água. Vale ressaltar que a gente recomenda água. Não é refrigerante, não é suco, não é chá. Então, é muito importante o consumo de água. A prática de atividade física é muito importante. Por quê? E alimentação? Porque hoje as principais causas de doença renal crônica são diabetes e hipertensão. E essas duas doenças estão totalmente vinculadas ao estilo de vida. Então, a prática de estilo de vida saudável, ela é fundamental para manter os rins saudáveis. Né? A obesidade, por exemplo, a obesidade, ela vai aumentar a taxa de filtração glomerular, um hiperfluxo renal. O hiperfluxo, o que é isso? O aumento do fluxo, a quantidade de sangue que circula no rim. Se eu uso mais um órgão, ele envelheço ele mais rápido. Então, o paciente obeso, ele tem a chance de desenvolver uma nefropatia da obesidade vinculada a esse hiperfluxo, que é mais ou menos parecido com a hipertensão. A hipertensão também, além de envelhecer os vasos, ela aumenta esse fluxo, esse hiperfluxo renal e envelhece o rim. E aí nós temos aí as duas principais causas mundiais de problemas renais. Em Brasília, com a seca, nós temos uma alta... Vou até tomar minha aguinha aqui, porque eu confesso para você que eu tomo pouca água. Não, beba água, Renata. Beba água. Eu falo com meus pacientes, se você não tem hábito, se você não gosta, bota um alerta no celular. Tem uns aplicativos, né? Até virar o hábito. Porque o hábito é a prática constante, é a persistência, né? Sim. Nessa época de seca, aqui em Brasília, o consultório lota de cálculo renal. Puxa, é uma doença... O cálculo renal, ele não vai... Ele é pouco provável, ou uma porcentagem muito pequena, vai levar a uma doença renal crônica. Mas é uma dor intensa, incomoda, né? Pode ter uma infecção associada. E o cálculo renal está muito vinculado à dieta. Quantidade de sal, de proteína e de água que o paciente ingere. Geralmente é um paciente adulto jovem, homem, que não bebe água, não faz atividade física, que trabalha muito. Aí, na hora que for comer, come coisa que dá sustância, que eu falo, né? E aí, no clima seco, eu tenho um fator ambiental, um fator comportamental, e aí eu tenho a fome com a vontade de comer. E esses pacientes têm que ser orientados que o consumo de água, a atividade física e a dieta são fundamentais para a prevenção das doenças renais. Sim, e as doenças renais são complicadíssimas, né, doutor? São. Eu costumo dizer que a nefrologia avançou muito na assistência ao paciente. Mas é melhor não ter doença. Claro. E são doenças que a maioria delas são preveníveis, né? E hoje o nefrologista atua muito na prevenção, no tratamento e no doente renal crônico, que tem várias fases, né? Estágio 1 ao estágio 5, a gente tem muita medicação, muita tecnologia que pode retardar a progressão. Porque, Renata, a doença renal crônica ela é progressiva. Uma vez instalada, ela vai piorar ao longo dos anos. Então, como é meu papel como nefrologista? Retardar essa evolução. Nós temos medicações hoje do mercado, medicações atuais, que os trabalhos referem cerca de ganho de 15 anos entre o paciente que toma essas medicações corretamente, e é a classe correta, e o que não toma. Esse paciente chega na diálise 15 anos antes do que segue a orientação. 15 anos é muito tempo. Muito tempo. É um ganho muito grande. Isso tudo, desculpa, baseado na tecnologia e nas medicações que estão cada vez mais nos surpreendendo e contribuindo para a condução desses pacientes renais crônicos. Então, você que tem
doença renal crônica, não postergue a visita ao nefrologista. Procure um nefrologista, ele vai te orientar. Nós temos como ajudar vocês a enfrentar essas situações. Mas, com certeza, é melhor não ter doença. Ah, sim, com certeza. E pelo que você está dizendo, é uma doença, a não ser que a pessoa nasça, né? Enfim, é completamente evitável, né? Isso. Uma grande parte dessas doenças vinculadas ao estilo de vida, como diabetes, hipertensão, tem doenças primárias do rim, que são doenças imunológicas, é um outro capítulo, que aí a gente não escolhe, né? Por algum momento, algum gene resolve aflorar e você tem uma doença imunológica. Nós temos as doenças infecciosas renais, nós temos os tumores renais, mas isso não é a maioria das doenças. A grande maioria, doença renal crônica, né? Que é um problema de saúde muito grave, que está aí. Eu tenho duas realidades, Renata, e eu sou um médico muito humanizado. Então, eu trabalho no serviço público e no serviço particular. Eu vejo no serviço público muitos pacientes morrendo por falta de hemodiálise. Nossa. E eu vejo no serviço particular máquinas vazias sem ser utilizadas. Meu Deus. Então, a falta de gestão, de política pública... São as duas realidades, né? Que são as duas tanto, realidades, né? dói muito. Tanto. Eu, como médico, Porque, assim, eu costumo dizer que não tem como separar o Rafael médico do Rafael pessoa. Sim. É uma pessoa única. Claro. Eu não tenho como ver um paciente no hospital que eu trabalho precisando de hemodiálise, esperando uma vaga, uma folga. Eu espero um paciente faltar a diálise para poder ter direito ao tratamento. E chego numa clínica particular, eu tenho um monte de máquina vazia, eu não tenho como passar por isso desapercebido. Não tem como. Então, eu luto para que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, do DF, é muito ativa nisso, eu luto para que as políticas públicas olhem para um problema que está cada vez mais eminente. Porque se a gente for pensar que obesidade, hipertensão, diabetes são causas principais de doença renal crônica e são doenças gerenciáveis, eu tenho como atuar preventivamente, né? E a inteligência artificial me ajuda muito nisso. Por quê? Vai predizer aquele comportamento que está me levando para um caminho de insucesso, de doença, e como eu posso atuar. Para você ter uma ideia, Renata, hoje nos Estados Unidos já tem medicamento para hipertensão e diabetes que é implantável. O paciente não precisa tomar mais. Sim. Aí você já tira o lado emocional, o esquecimento, a distração, entendeu? Então, tem tipo um chipzinho? Um chipzinho de liberação lenta. Isso no Brasil deve estar chegando também. Mas tem doenças como medicamentos como a metformina, por exemplo, que já tem implantável nos Estados Unidos. Vai lá, implanta, dura tantos meses ou um ano, e você fica com aquela doença controlada do ponto de vista de medicamento, que é um passo, né? Que tem os hábitos de vida que são muito importantes. E aí a gente vai conduzindo esse paciente a um estilo de vida saudável, sempre com acompanhamento. Perfeito. Bom, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde dos rins e como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo. O nosso convidado é o nefrologista, doutor Rafael Bagusti. Doutor, é fácil você identificar uma doença renal? É fácil. Mas o grande problema, Renata, é que a doença renal crônica, ela é silenciosa. Poucas doenças renais dão sintomas. Cálculo renal dá sintoma, infecção do trato urinário dá sintoma, tumor renal pode dar sintoma, as outras doenças não dão. Quando os sintomas aparecem, nós, nefrologistas, já não temos muito campo de atuação. Mas o rastreio, a detecção de que algo está acontecendo é fácil. Uma medida de pressão simples, um exame de urina simples, já diz muita coisa. Eu costumo dizer nas escolas, quando me convidam para palestra, vamos medir as pressões das nossas crianças. Medir a pressão? A pressão, vamos medir a pressão. Porque criança não é para ter pressão alta. E a pressão alta pode ser um grande sinal de que alguma coisa com o rim não está legal, entendeu? Vamos medir a pressão dos nossos adolescentes, dos nossos universitários, das pessoas que trabalham na emissora. Uma medida simples de pressão. Ó, sua pressão não está boa, vamos dar uma olhada nisso? Um exame de urina simples. E nós temos 2 exames de sangue, apenas dois, que é a ureia e a creatinina, que falam sobre a doença renal. E quando você consegue fazer o diagnóstico precoce, o campo de atuação do nefrologista é imenso, dando qualidade de vida para aquele paciente, mudando o hábito de vida dele. Então, o rastreio é fácil. O grande problema é que eu não sinto nada, minha urina está normal, eu urino normal, a cor do meu xixi está normal. Então, a gente vincula muito o estado de saúde a sintoma. E isso não é uma verdade. Né? Isso, assim, lógico, o sintoma é importante, mas no caso da doença renal,
prestem atenção nisso. No caso de doença renal, não espere os sintomas. Procure um médico, faça um exame simples, meça sua pressão no posto de saúde, que é muito fácil isso. Sua pressão estando alta, marque a consulta com o nefrologista. Vamos atuar preventivamente, né? Nesse momento, é antes da máquina, né? Sim. É um preditor antes da máquina, né? Vamos fazer com que o acesso à população ao cuidado básico de saúde seja mais amplo, né? E a gente consiga oferecer uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Em geral, as mulheres costumam ter um quadro de cistite. Certo. E muitas vezes até cistite por repetição. Sim. Isso pode ligar algum sinal de alerta com relação aos rins? Então, a cistite de infecção é uma infecção do trato urinário, né? Ela está dentro do campo de doenças renais, mas por uma cistite levar a um dano renal é um caminho longo. Tá. Né? Para as mulheres, especificamente, a cistite está muito relacionado à prática sexual e estado emocional, né? Não tem muita relação com hábitos de higiene, como muitas pessoas imaginam. Ah, mas eu faço toda a higiene bem feita. Não tem relação com isso. É lógico que tem a atuação da bactéria e tem o comportamento da personalidade. Entendeu? Agora, uma cistite, que é uma infecção baixa, que é bexiga, atingir o rim e isso causar uma doença renal crônica, é um caminho longo a fazer. Qual é o grande problema da cistite de repetição? É a automedicação, que no Brasil está um pouco mais controlado, mas ainda ela existe. Então, sobrou 3 comprimidos do antibiótico que eu tomei há 3 meses atrás, vou tomar esses 3 aqui. Melhora o sintoma? Ah, melhorei. E aí a bactéria vai sendo fortalecida por má prática e aí ela fica uma bactéria resistente. Aí eu tenho um problema, porque eu posso ter uma infecção sistêmica, eu posso ter uma sepse. Se vocês forem hoje em todas as UTIs de Brasília, tem uma mulher jovem internada com sepse de origem urinária, que esperou aquele sintomazinho, vou esperar até amanhã, vou beber mais água, não vou tomar o remédio, não segue a orientação médica, e esse nós temos um problema. Entendeu? Agora, para isso virar uma doença renal crônica, é um caminho um pouquinho longo. Certo. Em geral, existe uma cultura feminina, né, desde cedo, de ir ao ginecologista, de se tratar, né, de procurar os médicos, enquanto que os homens, eles geralmente não têm essa cultura. E aí, a importância, né, do que você estava falando, de ao menos aferir a pressão. Isso. E de ir periodicamente, ainda que seja uma vez ao ano, né, fazer os exames de rotina básico. Assim, um posto de saúde, né? Vamos falar para a população que não tem acesso a plano de saúde. O posto de saúde tem muitas UPAs funcionando, né? Tem atenção primária que funciona. É uma consulta que você sente alguma coisa, não sinto nada. Você tem quantos anos? 20 anos. Mediu a pressão está ok. A chance de você ter uma doença renal crônica diminui muito. Certo. Né? E você tem mais do que 40 anos, vai ter os exames de rotina. Você tocou num ponto muito importante. Nós, homens, temos um autocuidado muito limitado. Sim. Né? Por isso que a taxa de mortalidade masculina é muito maior que a feminina. E nós temos que mudar esse paradigma. Sobre infecção do trato urinário, o homem não foi feito para ter infecção do trato urinário. Mas a mulher, né, pela própria anatomia. E isso muda na faixa etária menor que 5 anos e acima dos 60, que o homem vai ter mais chance por causa de alterações anatômicas. Mas, como você falou bem, uma vez por ano, uma consulta simples, vai prevenir você, vai tirar você de um caminho que pode ser muito doloroso. E você, vou chamar de você porque é jovem, muito jovem, você convive com essas pessoas, né, doutor, que precisam fazer, enfim, esse tratamento, né, de hemodiálise, que é uma coisa tão dolorosa e que pode ser evitável. Pode. Renato, olha só, eu tenho alguns anos de formado, né? Quando eu formei, o meu objetivo de formado era que o paciente não morresse na máquina. Ele ia para a máquina, a gente não sabia se ele saía, porque assim, não tinha toda essa tecnologia, esse feeling, essas máquinas tão modernas como tem hoje. Hoje, não é tão sofrido quanto se pensa. O paciente, se você for na clínica que eu trabalho agora às 18 horas, vão chegar os profissionais liberais, que trabalham o dia inteiro e vão fazer o tratamento à noite. Né? Médicos, advogados, juízes, comerciantes, modelos. Nós temos uma gama de profissionais. Esses pacientes chegam e eles saem de lá quase que assintomáticos, porque o grau de especificidade e de tratamento que eu tenho com o meu paciente hoje, advindo da tecnologia,
me garante um suporte muito adequado. Desculpa fazer um parênteses. Isso na rede pública e na rede privada também? Sim, na rede pública e privada. A máquina é muito semelhante. O que muda da rede pública é que hoje nós temos uma modalidade de hemodiálise, chama hemodiafiltração, que ela dá uma qualidade de vida melhor para o paciente, porque ela, vamos dizer assim, ela filtra melhor o sangue. Na rede pública eu não tenho isso. E na rede pública também eu só posso fazer diálise 3 vezes por semana. Na rede privada eu posso fazer todos os dias. Para você ter uma ideia, a diálise é igual um remédio, é dose. Eu calculo dose por paciente, em média 12 horas por semana. Tá. No SUS eu tenho que fazer 3 vezes 4 horas. E no particular eu posso fazer 2 horas todos os dias. Tá. É mais fisiológico, então muda isso. Mas hoje a hemodiálise não é esse bicho de 7 cabeças tão... É a morte. Pronto, chegou o final da linha. Não é mais isso. É bom que se diga para quebrar esse paradigma, mas é melhor não ter doença. E ela é totalmente evitável. Sim. Né? Prevenível, postergada, gerenciada. Nós médicos hoje trabalhamos muito com gerenciamento de risco. Então o paciente chega no meu consultório, ele tem só hipertensão. Como que eu vou gerenciar isso? Ele tem hipertensão e tem alteração da função renal. Como que eu gerencio isso? Ele tem hipertensão e diabetes. Então o meu grau de gerência vai aumentando. Eu costumo dizer, não tem problema ter problema. Tem problema você não gerenciar o problema. Perfeito. Então é isso, Brasília vai sediar pela primeira vez, né? Esse seminário é um seminário internacional. É uma conferência internacional. Nós pensamos como que nós podemos usar toda a tecnologia que nós já temos e vamos ter na nefrologia no momento. Então, você que é médico de Brasília, te convido a estar conosco. Estamos pensando nesse projeto com muito carinho, com profissionais renomados da área da nefrologia e vamos fazer a nefrologia do futuro hoje, oferecendo o melhor para o nosso paciente. E isso é totalmente possível, associando a máquina ao humano. Nunca seremos substituídos, como eu falei. Vamos associar toda a nossa alma, né, ao nosso feeling, à especificidade da máquina. Vamos somar forças. Maravilha. E quem está em casa, cuide-se, não é isso? Cuide-se. Procure seu nefrologista, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu, pela Eu sua que participação. agradeço. Foi uma honra recebê-lo aqui. A honra toda minha. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau.